Oi, 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 galera, tudo certo, moçada? Tudo tranquilo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tsunai. Galera, nesse vídeo eu vou falar para você sobre os coloides, que é um assunto muito legal de você conhecer, é muito palpável. Os coloides fazem parte da nossa vida, já você vai perceber isso. Bora? Todo mundo pronto? Enquanto as cortinhas se abrem, bem rapidamente, vai lá e inscreva-se no canal Química Tsunai, caso não esteja inscrito, é óbvio. Beleza? A definição. O que é um coloide? Coloide é uma mistura. Mistura é a mesma coisa que dispersão. Então, o coloide é uma dispersão em que o tamanho médio das partículas dispersas ou espalhadas está entre 1 e 1000 nanômetros. Só para você se localizar. Se fosse um tamanho maior do que 1000 nanômetros, uma partícula muito grande, você chamaria isso de suspensão. Se fosse uma partícula com tamanho menor do que 1 nanômetro, seria muito pequenininha, chamaria isso de solução. Então, o coloide é o intermediário, entendeu a ideia? O coloide está entre a solução e a suspensão. Tranquilo? Em um coloide, as partículas que estão dispersas, eu chamo de disperso mesmo, né? Essas partículas podem ser do tipo micelas, macromoléculas ou macroíons. Wanderson, macroíon, macromolécula, entendi, são coisas grandes. Mas o que seriam micelas? Micelas são aglomerado de moléculas. Ficou claro? Tranquilo? Três características bem bacanas dos coloides. Vamos pensar na visibilidade. Eu consigo enxergar as partículas do disperso dentro do dispersante em um coloide? Consegue, desde que você tenha à disposição um ultramicroscópio. Eu consigo sedimentar o disperso, né, fazer o disperso ir para o fundo e se separar de certa forma do dispersante? É possível. De que jeito? Através de uma sedimentação, desde que você tenha uma ultracentrífuga. É possível fazer uma separação por filtro? É possível, desde que você tenha um ultrafiltro. Deu para perceber que para o coloide tudo tem que ser ultra. Para visualizar tem que ser ultramicroscópio. Para conseguir sedimentar tem que ser uma ultracentrífuga. E para conseguir filtrar tem que ser um ultrafiltro. Um coloide é algo muito refinado, tudo é ultra para ele. Beleza? Entendeu essa introdução bem de leve, bem tranquila? Eu falo para você agora sobre a classificação. Quando se fala de classificação, tem que definir critérios para isso. E uma forma de classificar é quanto ao estado físico dos componentes. Os componentes são disperso e também o dispersante. Então, o primeiro que a gente estuda chama-se aerosol ou aerossol sólido. O que é isso? É quando você tem um sólido disperso em um gás, um material gasoso. Os exemplos clássicos em provas de vestibulares, provas do Enem também, fumaça e poeira. Tudo bem? Existe um aerosol chamado de aerosol líquido. O que é isso? É quando você tem gotículas de líquidos dispersa em um gás, espalhadas em um gás. Os exemplos clássicos, neblina, sprays, poderíamos inserir também aí as nuvens. Tranquilo? Espuma sólida. O que é uma espuma sólida? É quando você tem gás, material gasoso, aprisionado dentro de um dispersante sólido, gás disperso em um sólido. E os exemplos clássicos, pedra pomes, Maria mole, poderíamos inserir também o chocolate aerado e por aí vai. A espuma mais conhecida de todo mundo é a espuma líquida, aquela espuma normal, de sabão, de cerveja, né? Essa é bem tranquila. E espuma líquida é quando você tem um material gasoso aprisionado, disperso dentro de um material líquido. Exemplo, chantilly, clara em neve e por aí vai. A espuma de cerveja também, a espuma de sabão entraria nessa categoria. Emulsão, essa é muito bacana. Vai ter um slide daqui a pouquinho só para falarmos da emulsão. Beleza? O que é emulsão? Emulsão é quando você tem um líquido disperso em outro líquido. O legal é que normalmente um líquido desse é polar, o outro é apolar. Mas não se misturam perfeitamente, não. Não vão formar uma solução, mas forma algo bem bacana chamado de coloide. Exemplos, poderia colocar maionese, loções hidratantes, poderia colocar também leite, poderia colocar sangue e por aí vai. Tem um que é mais raro em provas, mas eu posso citar, sol sólido. O que é isso? É quando você tem um sólido disperso dentro de um outro sólido. Quando você tem um óxido disperso num outro óxido sólido, isso é muito comum nos minérios, certo? Nas pedras semipreciosas também. Você tem um sol sólido. Exemplos clássicos, rubi e safira. Aí tem um sol clássico mesmo, chamado de sol, alguns autores chamam de sol líquido, outros chamam simplesmente de sol. Ele tem aspecto de solução. O que é isso? É quando você tem um material sólido disperso em um material líquido. Aqui entraria alguns tipos de tintas e normalmente os shampoos.
Tranquilo? E tem uma outra categoria chamada de gel. O gel é o contrário, é quando você tem líquido aprisionado dentro de um dispersante sólido. Exemplo, geleia, gel de cabelo, manteiga. Você não vai falar de gelatina? Eu vou. Gelatina é um exemplo bacana, um exemplo super tunai, super emblemático. Eu nem sei o que a palavra emblemático significa, mas ficou legal falar isso aqui, né? Sabia que a gelatina ela pode ser classificada nesses dois nomezinhos aqui? Tá, mas como assim? Ela é as duas coisas juntas? Não, não é isso. Assim que você prepara a gelatina, ela está bem líquida, tem aspecto de solução. Naquele momento, ela é um sol. Entendeu? Naquele momento, você tem proteínas dispersas em água. Certo? Quando você coloca essa gelatina na geladeira, inverte os papéis. Você vai ter água aprisionada numa rede de proteínas. E não é mais sol o nome disso. O nome disso agora é gel. Quer dizer que a gelatina, naquele estado fundente, aquele estado líquido, quando você acaba de prepará-la, ela é um sol. Depois que você coloca na geladeira, que ela vai ter uma consistência semi-rígida, gelatinosa, é óbvio, aí ela se transformou em um gel. O legal é que o sol e gel normalmente são formas reversíveis, mas que eu já falo isso daqui a pouquinho. Então, quanto ao estado físico, existem todos esses nomes aí. Beleza? Aerosóis, espumas, sóis, gel e emulsão. Bora lá? Tem uma outra forma de classificar que é por afinidade. Às vezes o disperso se dá muito bem com o dispersante. Só para ficar fácil, finja que o disperso é o soluto e o dispersante é o solvente. Não é o nome correto, tá? O nome correto é disperso e dispersante. É só para fazer uma comparação com a solução, de repente fica mais fácil para entender. Existem colóides que você chama de liófilos. A palavra filo quer dizer afinidade. Concorda? E tem o liófobo. Phobos, fobia, lembra medo, aversão. O que é um colóide liófilo? É aquele colóide onde o disperso ele se espalha espontaneamente. O que mais? Existe afinidade entre disperso e dispersante. Exemplo, a própria gelatina, que é um colóide natural. Tranquilo? Existe o colóide liófobo. O que é isso? O disperso não se espalha, se dispersa espontaneamente. Tem que dar uma forçada. Não existe afinidade entre disperso e dispersante. Um exemplo bacana, colóides artificiais. Tem um exemplo, hidrossóis de metais que você compra em farmácia com o nome de antibióticos naturais. São minúsculos fragmentos de prata metálica disperso na água. Só que não tem afinidade. Entendeu o que eu falei? Você tem que forçar a barra para conseguir construir esse colóide. E uma curiosidade, os colóides liófilos normalmente são reversíveis. Lembra do exemplo do sol e do gel, da gelatina? Olha que bonitinho. O formato sol pode se converter no formato gel, de que jeito? Eliminando o dispersante, o nome desse fenômeno pectização. Mas dá para você também fazer o gel voltar a virar sol. De maneira mais fácil, mais próxima do seu cotidiano. Como é que o sol vira gel? Ué, quando eu fabrico a gelatina, quando eu produzo, né, a gelatina, dissolvo o conteúdo daquela caixinha em acho que meio litro de água quente, aquilo é um sol. Pelo simples fato de você colocar em geladeira, isso já vai virar um gel. E se você tirar a gelatina, deixar um tempo muito grande fora da geladeira, vai ficar toda líquida de novo. Ela vai voltar a virar sol. O processo de ida, pectização, o processo de volta chama-se peptização. Tranquilo? Vamos para frente? Agora sim, vou falar sobre um colóide especial, que é o emulsificante. Emulsificante ele é extremamente necessário para quê? Para você ter uma emulsão. Entendeu? Alguns emulsificantes do nosso dia a dia. Olha que bonitinho. Você sabe que maionese tem água e tem óleo. Tem vinagre e tem azeite. Mas não se dão bem, Wanderson. Na presença de uma lecitina, o polar se dá bem com a polar. Essa substância estabiliza essa emulsão. Entendeu? O que mais? Sorvetes cremosos têm muita água e tem muita gordura. Mas como é que eles não decantam, Wanderson? Um não separa do outro. Porque você coloca uma proteína chamada de albumina, que faz a ponte entre esse material mais polar e o material mais apolar. Beleza? No leite normal, você sabe que tem água e tem gordura. E como é que como é que o leite fica de boa, bem estabilizado, a água com gordura ficam tranquilos um perto do outro? Como acontece isso? Através de uma proteína chamada de caseína. E o exemplo mais legal que despenca em provas é você falar no detergente. Quando você limpa alguma coisa suja de gordura, quem que vai para o ralo? Vai a água e vai a sujeira. Só que a água não dissolve sujeiras apolares. Então tem que ter uma terceira pessoa aí. Tem que ter um terceiro cara nessa brincadeira. Quem? Quem que é essa terceira espécie? Um emulsificante ou emulsionante, tanto faz. E o detergente faz exatamente esse papel. Só para curiosidade, tem um vídeo no meu canal só sobre o detergente que é legal você assistir.
Tudo bem? Como é que é o processo direitinho? Resumidamente, o detergente limpa por quê? As microgotículas de gordura não conseguem ser arrastadas pela água. Por quê? Porque as gorduras são apolares e a água é polar. Então não vai rolar, não vai ter uma afinidade entre elas. Mas se você usar um detergente, o que tem de especial? A parte polar do detergente interage com a água, a parte apolar interage com a gordura e dessa maneira você forma grandes aglomerados de moléculas chamados de micelas. E essas micelas são arrastadas pela água. Lembra lá do comecinho? Micelas são aglomerado de moléculas. Então, os emulsionantes ou emulsificantes, eles estabilizam uma emulsão. Percebeu que a maioria das emulsões tem alguma coisa polar com alguma coisa apolar. Não era para ficar de boa um perto do outro. Quem que faz a ponte entre os dois? Um emulsificante. Entendeu o que eu falei? Suave na nave, bora para frente. Efeito Tyndall. Bom, olha para a primeira figurinha aí. Você tem lá como se fosse uma lanterninha incidindo luz sobre o primeiro e sobre o segundo copo. Você só percebe o caminho que a luz faz realmente no segundo copo, no primeiro não. Por que não? No primeiro, provavelmente você tenha uma solução. E na solução as partículas são muito pequenininhas, não são capazes de dispersar a luz. No segundo potinho ou segundo becker, você já consegue visualizar o caminho dessa luz. Concorda comigo? Por quê? Porque as partículas que estão no segundo copinho são maiores, as partículas dispersas são maiores, são partículas coloidais agora, entendeu? Elas provocam a dispersão da luz e você viu, entre aspas, o caminho por onde essa luz passa. Tranquilo? Uma aplicação prática que você verifica no ambiente, né, direto, é quando você lá no entardecer ou mesmo no amanhecer, está meio nublado, às vezes tem muita fumaça, você percebe como se fosse, não é o termo correto, esses raios, você percebe exatamente o caminho onde essa luz passa. Você só consegue perceber isso quando o céu está meio sujo, né? Quando o céu sujo, não, quando o ar está meio sujo, o ar não tá legal, tem muita fumaça, muita poeira, aí você enxerga isso. Num dia após a chuva, céu limpinho, tempo limpinho, você não vai enxergar isso aqui. Você só enxerga isso quando tem coloide. Se o ar estiver limpo, aquilo é uma solução. E você não percebe esse efeito numa solução, mas você percebe em um coloide, por exemplo. Tranquilo? Então, o nome desse espalhamento ou dispersão da luz, quando atravessa um coloide, chama-se efeito Tyndall. Tranquilo? Vamos para frente? Olha lá. Existe uma propriedade mesmo que nos coloides, que a gente chama de movimento browniano. O que é isso? É um movimento em zigue-zague incessante das partículas do disperso. Mas movimento por quê? Porque elas estão em constantes choques com as moléculas ou com as partículas do dispersante. Por que o nome de browniano? Ele foi descoberto, né, por um cara chamado Robert Brown. As partículas estão em movimento incessante. Já você vai entender o porquê que tem esse movimento incessante. Bora lá? Propriedades elétricas de um coloide. Bom, numa solução normal você tem lá cátions e também ânions, normalmente em quantidades equivalentes para um equilibrar o outro. Numa solução, né, que é eletrolítica, você tem cátions e ânions. Em uma dispersão coloidal, você ou tem micelas carregadas positivamente ou negativamente, ou raramente não tem cargas. Não tem as duas ao mesmo tempo, ou é tudo positivas ou é tudo negativas. Mas por quê? Quando você coloca as micelas num ambiente que tem muito cátions, essas micelas absorvem essas cargas positivas e toda a micela fica carregada positivamente. Se você coloca esse aglomerado de moléculas num local que tem muitos ânions, por exemplo, hidroxila, só para ilustrar, esses ânions são todos adsorvidos nessa micela, a micela inteira fica carregada negativamente. Então, num sistema coloidal, ou todas as partículas coloidais são positivas, ou todas são negativas. Fechou? Beleza? Espera um pouquinho, mas se são todas de uma carga só, você vai ter repulsão. Perfeito. Essa repulsão provoca, por exemplo, a estabilidade do coloide, não deixa que ele se precipite. Essa repulsão explica também porque eles estão em movimento incessante, está sempre se movimentando. Por quê? Por causa das repulsões elétricas. Entendeu o que eu falei? Então, enquanto numa solução tem cátions e ânions, em um coloide você tem todas as micelas carregadas positivamente ou todas as micelas carregadas negativamente. Tranquilo? Beleza? Vamos para frente. E aí eu vou falar para você sobre eletroforese. Bom, nas soluções pode existir um processo chamado de eletrólise. Soluções.
O cátion vai para o cátodo, o ânion vai para o ânodo. Já estudou em algum momento isso, certo? Aqui é um fenômeno restrito a coloides, eu chamo de eletroforese. O que é isso? Eletroforese é um fenômeno no qual as partículas coloidais, que normalmente são as micelas, elas podem migrar para um polo positivo ou negativo. O que é cataforese? A cataforese é quando as micelas positivas migram para o polo negativo. O polo negativo chama de cátodo, por isso que o nome do fenômeno é cataforese. Às vezes as micelas são carregadas negativamente, né? Elas vão migrar para onde? Para o polo positivo, que eu chamo de ânodo, e o nome do fenômeno anaforese. Então esse movimento das partículas em direção a algum polo, eletroforese. Se elas migrarem em direção ao cátodo, cataforese. Se migrarem em direção ao ânodo, anaforese. Tranquilo? Beleza? Só uma curiosidade, você consegue converter um coloide positivo em um coloide negativo. De que jeito? Bom, se o coloide está positivo, se as micelas estão positivas, porque tem muito cátions. Se você começar a adicionar bastante ânions, até ultrapassar a quantidade de cátions, daqui a pouco predomina ânions. Aí o seu coloide se torna negativo. E o caminho de volta também é possível. Aí uma última curiosidade para eu encerrar esse vídeo. Tem situações, certo, em que o coloide não está nem positivo e nem negativo, está bem no meio. Entende? Nesse ponto, onde não predomina micelas positivas e nem negativas, você tem o tal do ponto isoelétrico. As suas micelas estão eletricamente neutras e não vai acontecer o fenômeno da eletroforese. Entendeu o que eu falei? Tranquilo? Então, no ponto isoelétrico, nesse ponto especificamente, não tem micelas carregadas positivamente ou negativamente, elas estão neutras. Então, nesse momento, nesse ponto específico, não existe eletroforese. Tonight Forever, galera. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, curte um molde de vezes que já está ótimo. Beleza, moçada? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.